Bom dia, boa tarde, boa noite, quando quer que vocês estejam querendo estudar e assistir essa aula. Meu nome é Cindy, eu sou patologista. Eu vim discutir algumas questões com vocês. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre algumas faculdades diferentes e, inclusive, algumas provas de concurso para médicos patologistas. Porque, afinal, se vocês conseguirem responder questões feitas para médicos patologistas, vocês conseguem saber sobre patologia. Então, eu vou começar aqui com uma questão do HC da Faculdade de Medicina de Botucatu, falando o seguinte, ela é desse ano, 2024. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a população linfóide encontrada nos timomas? E isso aqui, gente, eu preciso levantar a bandeira vermelha para vocês, porque isso é uma pegadinha que acontece com muita frequência. Nós estamos falando de neoplasias linfóides, os timomas aparecem entre as neoplasias linfóides, mas ele não é uma neoplasia linfóide. Então, a população linfóide do timoma não é uma população neoplásica. O timoma é uma neoplasia das células epiteliais que aparecem ali. Então, cara, não esquece, porque a pegadinha que aparece sempre. A população linfóide do timoma, ela é a população habitual que estaria dentro do timo. Como que é a população de linfócitos que aparece habitualmente no timo? O timo faz a seleção dos linfócitos T. Então, de certa maneira, a gente fala que o linfócito T amadurece dentro do timo. Então, como que vai ser a população dessas células dentro de um timoma? Ela é uma população neoplásica? Não. Mas ela é uma população madura? Também não. Então, precisava encontrar isso com vocês. Mais do que isso, gente. Apesar de a maior parte das neoplasias linfóides ser considerada maligna, vale a pena dizer que o comportamento da neoplasia do timo, do timoma, é benigna. E quando eu tenho uma neoplasia do timo e que seja maligna, eu vou chamar ele de quê? Se é de uma população epitelial. Pela nomenclatura habitual que a gente vê de neoplasia lá na patologia geral, a neoplasia maligna do tecido epitelial é um carcinoma. Então, carcinoma tíbico. Ok? Mas como que é essa população? Possibilidades aqui para vocês. Neoplásica é a primeira alternativa. Misturada com não neoplásica. Mas não tem população neoplásica de linfócitos no timoma. Segunda, neoplásica e imatura. Também não. Terceira possibilidade, neoplásica e madura. Também não é neoplásica. Por fim, eu tenho a única alternativa que mostra que o tecido não é neoplásico, que é a quarta alternativa D. Não neoplásica e imatura. É isso. Tá? Então, essa é a população que aparece dentro do timoma. Não necessariamente a população celular dentro de uma neoplasia é toda neoplásica. Então, muito cuidado. A outra questão que a gente vai ver dentro dessa mesma prova do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, de 2023. Qual das neoplasias abaixo relacionadas não está associada à polipose adenomatosa familiar, ou PAF? Vamos lembrar? Polipose adenomatosa familiar é um quadro clássico de neoplasia que gera múltiplos pólipos no cólon, que normalmente são neoplásicos, benignos, portanto, adenomas, daí adenomatosa, e que é associada a uma mutação genética muito bem definida, que é do gene RB. O nome RB vem de retinoblastoma. Essa mutação genética, gente, é associada a um monte de neoplasias. Então, vamos lá. Possibilidades. Primeira, tumor desmoide. Tumor desmoide não é
é uma neoplasia de partes moles, não está associado a esse tipo de coisa. Adenocarcinoma duodenal ou ampolar. Terceira, adenocarcinoma endometrial. E o quarto é o glioblastoma. Gente, só lembrar, polipose adenomatosa familiar é uma neoplasia que acomete o epitélio glandular do seco. Ele pode acometer outros tecidos não epiteliais glandulares, mas provavelmente epiteliais, exceto os de tecido nervoso. A parede do cólon tem tecido nervoso. Então, eu estou diante de uma mutação que comete uma série de tecidos, mas que podem ser encontrados ali na polipose adenomatosa familiar, no lugar onde ela comete, no cólon. Então, qual que a gente não vai encontrar aqui? O adenocarcinoma endometrial. Próxima possibilidade aqui, novamente, concurso para médico, patologista, de 2020, do IBFC. O termo neoplasia aplica-se a um grupo heterogêneo de condições que caracteristicamente geram um acúmulo anormal de células, normalmente levando ao surgimento de lesões com aumento progressivo de tamanho. Sobre as neoplasias, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente tem que ir atrás do que não está certo. Tá? Isso é uma coisa que até às vezes a gente é desencorajado quando a gente estuda a elaboração de questões, porque confunde as pessoas. A gente tem que procurar a errada, tá? Então, vamos lá. Algumas doenças neoplásicas não se expressam necessariamente como lesões tumorais, a exemplo das leucemias. Isso é certo, tá, gente? A leucemia é uma neoplasia que acomete a corrente sanguínea e a medula óssea. Então, ele não vai fazer um módulo francamente estabelecido. Ele vai fazer um acúmulo, sim, lá na medula óssea, mas a gente vai ver principalmente essas alterações celulares com as células isoladas, circulantes na corrente sanguínea, tá? Outra próxima possibilidade. Dentre os agentes infecciosos, apenas os vírus estão implicados na patogênese das neoplasias em humanos. Cuidado, não são só os vírus. Nós temos bactérias, principalmente, aí eu preciso que vocês se lembrem muito bem do H. pylori, e temos outros fatores não parasitários, né? Então, essa é uma incorreta. Vamos ver as outras para a gente ver se poderia dar dúvida? Algumas neoplasias estão intimamente relacionadas a processos pré-neoplásicos, como a progressão adenoma-carcinoma observada em tumores coloretais. Gente, se você lembrar da polipose adenomatosa familiar, que a gente estava falando na questão anterior, e ver que 100% dos quadros de pacientes com polipose adenomatosa familiar evoluem para câncer de cólon, e por isso esses pacientes normalmente passam preventivamente por uma colectomia radical, vocês conseguem ter esse raciocínio muito bem estabelecido, né? Que do adenoma eu posso evoluir para carcinoma. Continuando aqui as nossas possibilidades, eu tenho a carcinogênese ou oncogênese, são termos que designam o processo de desenvolvimento de uma neoplasia. É isso mesmo. A gênese significa origem, de onde vem, e progressão, né? Normalmente é a gênese que a gente fala como inicia, mas a gente pode até falar um pouco sobre a progressão da neoplasia dentro desse processo. E por fim, alternativa E, fatores constitucionais também contribuem no risco geral de um indivíduo desenvolver uma neoplasia maligna. Ai, professora, fiquei na dúvida. O que são fatores constitucionais? Fatores constitucionais, gente, são fenótipos. O fenótipo não faz tanto sentido a gente falar em relação à neoplasia maligna, mas existem coisas que, durante o desenvolvimento de um epitélio, ele envolve o processo de proliferação celular. E se ele envolve o processo de proliferação celular, ele
pode fazer uma evolução para neoplasia. Não são só... A grande questão aqui para vocês pensarem não é só a característica que o paciente tem quando ele nasce, ou seja, a genética é capaz de aumentar o risco para o câncer. Fatores fenotípicos, fatores ambientais, fatores constitucionais, evolução do processo de proliferação celular, regeneração celular, processos inflamatórios, tudo isso é fator constitucional e que podem sim, dependendo do tipo de alteração que a gente for encontrar ao longo desse processo, podem sim fazer uma evolução para uma neoplasia. Ok? Fez sentido? Lembrando, a alternativa correta aqui, na verdade, é a que está errada. Próxima questão importante, vamos lá. Oficial médico em área de patologia de 2022, da FCX. Que nós somos chiques. Assinar a alternativa correta quanto ao gene HER2. Não sei se vocês se lembram do gene HER2. O gene HER2 é um gene que responde a fator de crescimento. Então, como vários que a gente encontra por aí, existem alguns exemplos nos livros de patologia aí, ele é considerado como um bom exemplo e ele é relacionado principalmente às neoplasias de mama. Mas existem outras também, tá? Ele é um receptor de tirosina quinase, é daqueles que fazem várias passagens transmembrana e que responde a fator de crescimento. Quando uma neoplasia tem uma expressão aumentada do HER2, existem drogas que eu posso dar para esse paciente que inibem esse receptor e, portanto, inibem uma possibilidade de estímulo para esse tumor crescer. Então, ele para. Não sei se vocês conseguem entender isso. Quando eu não tenho expressão desse receptor, eu não tenho que inibir. Assim, não adianta eu dar uma droga que vai inibir esse receptor, porque não vai fazer sentido. Certo? Então, vamos lá. A expressão imunistoquímica forte difusa para HER2 em neoplasias de mama é um fator de mau prognóstico. Na verdade, não. Porque, novamente, existe essa droga que eu posso dar para inibir. 2. Ou B. Neoplasias de mama com amplificação do receptor de tirosina quinase ERBB2, que é a mesma coisa de HER2, e hiperexpressão de HER2, tem boa resposta a fármacos que inibem a atividade de HER2, que é exatamente o que nós estamos falando, né? Ai, professora, não entendi, ficou confuso. Então, neoplasias de mama com amplificação do receptor de tirosina quinase ERBB2 e hiperexpressão de HER2 tem boa resposta a fármacos que inibem a atividade do HER2. Significa o seguinte, se uma célula tumoral tem mais HER2 do que deveria e eu inibo isso para de estimular minha célula a crescer. Eu perco um dos fatores que faz a minha célula aumentar em quantidade. Ou seja, a minha neoplasia tem uma redução de proliferação por diminuição de estímulo. Faz sentido? C. Pacientes com mutações patogênicas do TP53. Então, lembrem-se do P53. Ele é super importante. É um gene que faz regulação do ciclo celular relacionado a uma série de neoplasias quando eu tenho mutação desse gene. Então, síndrome de Li-Fraumeni não estão associados à hiperexpressão de HER2. E aí, gente, é um pouquinho confuso, mas sim, a Li-Fraumeni aumenta a expressão do HER2. Por quê? Porque o P53 não regula mais essa proliferação e, portanto, não controla mais a expressão desses genes, a expressão desses receptores. Por quê? Porque normalmente ele faria esse processo. Quando uma célula se apresenta com uma mutação e está proliferando muito, ou tem alguma alteração genética importante relacionada ao ciclo celular, o P53 vai lá e fala, opa, essa célula tem que parar de proliferar. O que ela vai fazer? Inibe a maior parte dos receptores externos para fatores de crescimento. 4. Neoplasias de mama
classificados como sendo de tipo luminal pela expressão proteica, a imunohistoquímica, exibem positividade para receptores de estrógeno, receptores de progesterona e HER2. Não, tá? Os luminais não têm expressão de HER2. E aí é daqueles casos que a gente não adianta a gente dar a droga para ele. As neoplasias de mama triplo negativas, então receptor de estrógeno, receptor de progesterona e HER2, não exibem positividade em reação imunohistoquímica para receptores de estrógeno, progesterona e de angiogênese. Vamos combinar, né, gente? Nós estamos falando do HER2, mantendo apenas a positividade para o ERV-B2. Não, a gente nem faz imunohistoquímica para receptor de VEGF, que é o fator de crescimento para endotélio vascular. E é isso. Então, gente, ó, a alternativa correta neste meu casinho é a segunda. Então, se eu tenho muita expressão e eu dou uma droga que inibe, eu inibo a proliferação dessas neoplasias. Ah, professora, isso vai matar o tumor? Isso vai fazer com que ele desapareça? Não necessariamente, mas fazer ele parar de crescer. Faz sentido? Bom, gente, termino aqui essa minha aulinha, dando para vocês o meu bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estiverem estudando. Agradecendo muito por vocês terem me ouvido até aqui. E esperando sinceramente que a gente se encontre numa próxima oportunidade.